Surgiu de um desafio entre a Isabel Abreu e a Aldina Duarte de se elas admiram-se e gostavam do trabalho uma da outra, e foi um desafio, já não sei quem é que fez a quem, trabalhar 4 fados da Aldina Duarte que enumeram uma espécie de mitologia feminina, não só teatral, mas literária, de 4 figuras de mulheres malfadadas dentro da sua ficção, dentro do seu percurso literário, não é? Da sua mitologia, que é a Blanche Dubois, a Mary Tyrone, da Jornada para a Noite, a Blanche Dubois do Tennessee Williams, do Elétrico Chamado Desejo, Eurídice, que vem do Ovídio, do Virgílio, e a Medeia, do Eurípides. E a partir daqui, esses 4 fados, 3 são com a letra da Manuela de Freitas e 1 com a Maria do Rosário Pedreira. E a partir daqui, como é que se constrói um espetáculo em que o estímulo é feito, é iniciado com 4 fados, não é? Como é que se constrói um objeto que não seja só uma dicotomia entre a canção e a palavra dita, por um lado uma atriz que diz texto e uma cantora que canta fado, e depois juntou-se a nós também o Filipe Raposo, e os 4 elaborámos este objeto, estamos a elaborá-lo dia após dia, ensaio após ensaio, e como é que ele se estabelece nessa zona que não nos permite dizer que é um recital, que não nos permite dizer que é um concerto de fado, que não é também um concerto de piano, é um objeto a caminho destes todos. Fui aos textos canónicos, fui ler e reler e depois outras variações, e a partir dali centrei-me num ou 2 focos dos episódios das mulheres, por exemplo, da Blanche Dubois, da memória dela do casamento falhado e de quando é que ela começa a entrar por essa espiral de uma espécie de não retorno, não é? Dentro da sua psique, que nisso o realismo do século XX trabalha tão bem, o Tennessee Williams trabalha isso tão bem. Na Medeia, depois essas figuras mais antigas e mitológicas, como a Medeia da tragédia ou Eurídice, ainda das formulações poéticas gregas, a partir do sítio onde elas estão. A Eurídice está no au-delà, como dizem os franceses, não é? No além, que sítio é esse, o sítio depois da morte, não é? A Medeia não, ainda vai usar a morte, vai matar os filhos. A Eurídice já está num sítio para lá da morte. A Mary Tyrone está também alienada pela morfina, não é? São as várias formas de viagens a zonas sombrias que acontecem a estas 4 figuras cantadas pela Aldina e que são reformuladas por nós em cena. Muito feliz, é uma maravilha, é sempre uma festa, cada ensaio é uma festa, acho que é uma equipa que funciona lindamente, podia ser uma belíssima companhia de teatro só com 4. Não, é também a felicidade, os projetos, independentemente do resultado, são felizes felizes ou infelizes no seu processo de trabalho e de preparação, e este tem sido particularmente feliz e, sobretudo, leve, apesar de tratar temas graves no sentido da gravidade da tragédia e das zonas ligadas ao desconhecido. É leve, no sentido em que a metodologia para abordá-las, eu acho que deve ser leve, porque senão é chover num molhado e torna-se insuportável. Sinto que eu comecei a querer encenar quando, enquanto ator, não encontrava uma satisfação nos trabalhos que me eram propostos, e então, ou como espectador, ainda não encontrava as coisas que queria ver representadas, então senti necessidade de partir para a encenação. E a escrita tem a ver com isso, não é? Também com uma necessidade de inventar sítios, inventar lugares, inventar relações que agudizem ou que vão um bocadinho mais longe naquilo do que eu já gosto, do que existe. É só experimentar o que é, porque é tão, eu acho que é tão fantástico ver a materialização em palco de uma folha de papel escrita, que tu queres saber como é que se materializa uma folha escrita por ti. E então a escrita é mais por curiosidade, digamos que é mais ociosa, é um capricho mais, e é extremamente difícil, porque eu não tenho essa disciplina da escrita, não venho
das áreas humanistas, não tenho... mas a encenação, eu faço a escrita através da encenação, a escrita cénica. Eu encaro a encenação sempre como escrita cénica. Não é? A traduzir a grafia que está numa peça, ou a grafia, ou as ideias, ou, sei lá, o teatro é um sítio de liberdade absoluta, podemos construir a peça a partir de um átomo de ar, e vamos construir a peça a partir do átomo, ou de um gancho, ou de uma garrafa de vinagre caída no chão, mas também pode ser a partir dos materiais nobres, da grande poesia, das grandes dramaturgias, quer dizer, eu penso sempre o teatro como um sítio onde se materializam ideias, textos, essas coisas todas, não... Há muito tempo, quer dizer, que deixei de ter a questão subsidiária do texto e do teatro. Eu gosto de receber prémios porque sou vaidoso e gosto. E, e os prémios ajudam-te a elevar os cachês depois, enquanto ator nos trabalhos dos outros, que é muito importante. Falar do dinheiro. Em Portugal, os artistas falam pouquíssimo de dinheiro, para além das reivindicações que eu acho justíssimas que fazem, que é na altura, quando lhes é proposto fazerem um determinado projeto, ficam sempre a ouvir horas e horas a ideia artística do encenador ou do mentor e nunca perguntam as coisas elementares. De que banco é que é o cheque é traçado, qual é o dia em que me vai pagar. Estas coisas são importantes para termos tempo, para a nossa sobrevivência, e têm vergonha, porque pensam que é sempre... pouquinho falar destas coisas do dinheiro é sujar, o artista é um ser mais nobre. Não, é muito bom falar do dinheiro, eu acho necessário, e saber qual é o dia em que nós recebemos e porque é que este ano estamos a receber menos do que o ano anterior, e confrontar mesmo os encenadores, os autores, com esta problemática do dinheiro. Acho o dinheiro muito importante e caminha paralela. Tenho nada a noção que uma pessoa suja o ímpeto artístico ao falar de dinheiro e de coisas contabilísticas, acho importante. É variado e depende do tempo, não é? Depende do tempo. Às vezes chateia-me um bocadinho as modas, porque parece que não há pensamento próprio. Às vezes há um complexo muito grande de menorização em relação a outras disciplinas, porque há uma espécie de mimesis. Agora temos todos que pensar a maneira da formulação de outras disciplinas e de outros suportes, não é? Ou temos que nos escorrer da ciência, o ano que nos escorremos mais da ciência, o ano que escorremos mais da filosofia, o ano que mimetizamos a partir das artes plásticas e não sei o quê. E não há um pensamento às vezes porque há uma tradição, uma herança muito grande na forma de fazer teatral e há montes e montes de caminhos trilhados. Às vezes custa-me um bocadinho a saloice de que pensamos que estamos a fazer novo e essas coisas, porque eu acho que falta só um bocadinho, às vezes quando dizem, não há união da classe, e não há nessas coisas, quando se fala das questões da sindicalização, isso não me interessa nada. O que às vezes há pouca união de classe é na inteligência do próprio métier onde estão, porque podíamos poupar já etapas que estão gastas e podíamos entender-nos melhor e aceitar um bocadinho a variedade das propostas a partir só de uma cultura teatral, porque uma cultura teatral não é saber a história do teatro, é uma cultura também de estar com os outros que estão connosco no teatro. Há sempre também uma identificação, o inimigo, há sempre a criação do inimigo, e o meio já é tão pequenino, não é? Há sempre a criação do inimigo, do que, não, porque isto é o meu território, não, ele opera mais ali, naquela zona e não sei o quê, e não há realmente... Eu penso o teatro mais como um sítio realmente de liberdade, onde, quer dizer, não há zonas sagradas de ninguém, nem há ascendentes daquele criador ou daquele grupo sobre determinada herança. Quer dizer, é sempre o pensamento partilhável. O palco é um sítio para elaborar pensamento e, portanto, eu às vezes acho que há um bocadinho, até ao contrário do meu posicionamento, que acho que há um bocadinho de conservadorismo a mais na prática. Não nas ideias, isso é outra história, mas na prática Pronto, e depois há modas, e isso irrita-me, mas acho que é como tudo. Eu acho que o meio teatral português já é suficientemente ginasticado e oxigenado para haver espaço para toda a gente, e isso eu acho muito bom. Será a Dama das Camélias, para abrir o São Luís a temporada, a propósito dos 125 anos. A partir do texto, não é, da tragédia, que primeiro era romance, depois foi para a tragédia, 4 anos depois o Dumas criou a tragédia. Depois irei fazer um pequeno monólogo sobre o Camilo no cárcere da cadeia da Relação do Porto, para o Porto Cultura.
E depois vou trabalhar com o Carlos Avilés para o Teatro Experimental de Cascais. Estou muito contente porque gosto imenso de ser ator e é um mestre, não é? E é uma daquelas pessoas onde a minha educação foi feita enquanto espectador, que é Lulu do Wedekind, acho que isso já é. Depois irei, depois logo, temos coisas, mas ainda não estão definidas. Ministro da Cultura. Preferia uma coisa mais prática, não é? Ministro da Cultura, não sei, tenho medo porque é muito pouco tempo. Eu gostava de estar num sítio de poder mais tempo. Ministro da Cultura é muito volátil, ficam 2, 3 meses e depois fazem uma asneira. Às vezes, conforme o primeiro-ministro que nos proteger, porque há uns que fazem as asneiras muito mais cedo e continuam no poleiro. Mas eu preferia ser diretor de um teatro. De um teatro, mas com dinheiro, com meios, à maneira alemã, ou francesa, não sei. Mas é muito aliciante desenhar uma programação, porque é desenhar pensamento também, é como se fosse uma encenação. E ultimamente há muito essa consciência, portanto há mais ambição, toda a gente quer dirigir uma programação, porque isso também reflete aquilo que tu és enquanto artista, alguém que pensa onde está e não sei o quê. E isso é muito aliciante. Antigamente não, era mais um congregador de espetáculos e hoje há tantos que tu realmente podes ter uma linha. Às vezes lamento até os sítios onde não há essa linha de pensamento por trás de uma direção. Mas cada vez há mais e há área para o haver e há material para haver essa linha de pensamento. Eu acho muito mais aliciante um diretor de teatro ou um diretor de um festival ou não sei o quê, do que um cargo político. Temos que pagar sempre as cotas do partido de uma forma ou de outra e é uma pena, e quando somos independentes acontecem-nos coisas más, ou temos sempre a pressão para atuar de acordo com o partido dominante e acho que não me ia dar bem. Miguel, muito obrigado. Obrigado.